pessoal, bem-vindos a mais uma Masterclass da Mensa Masterclass de novembro. Hoje a gente vai falar com a Poliana Maranhão. Poli, essa pessoa divertidíssima, que tem muita história legal para contar para a gente. Poliana, a gente já está tendo algumas trocas dentro da Mensa, mas é a primeira vez que eu vou conversar com ela sobre essa história que está acontecendo no momento da vida dela. Poliana tem um histórico muito interessante, porque ela saiu aqui do Brasil, estava no Paraná, foi estudar na Rússia, foi estudar engenharia aeroespacial. Aí Correto. chegou lá, a vida dela toda foi transformada, e aí ela resolveu fazer outra coisa voltada à área de saúde, medicina, em um país bem diferente, em um momento bem peculiar, que era a pandemia. E logo depois ela entrou nesse processo dentro da área da saúde, neste país diferente, com mais uma história peculiar, que é a invasão do território ucraniano pelos russos. Então, temos muitas coisas para ouvir da Poli. Poliana, se apresenta aí, não sei se eu falei coisas erradas ou coisas mais ou menos erradas, mas, por favor, Oi. conta um pouquinho dessa tua Não, tá história. tudo certo. Gente, tá tudo certo. Certíssimo, certíssimo. Oi, meu nome é Poliana. Mas as pessoas podem me conhecer por Poliana Desconce ou Maranhão. Tem os dois sobrenomes aí. Eu fico meio que mudando de personalidade, assim, pulando de um para outro. Mas, enfim, tá corretíssima a história. Eu vim estudar engenharia espacial, aí do nada, né? De repente, fui para medicina e de repente começou a guerra. Exatamente onde eu tô. Então, estamos numa situação bem peculiar, bem específica. Poliana, só conta aqui, só para a gente contextualizar. Quando você chegou na Rússia? Quando que você saiu do Eu, Brasil e foi para a Rússia? ó, bem específica. Eu saí do Brasil dia 4 de outubro de 2016 e eu Tá, cheguei aqui dia 6 de outubro. Primeira vez que tá. eu pisei no solo. E aí você chegou a concluir engenharia aeroespacial aí? Eu nem comecei engenharia espacial aqui. O que aconteceu foi, eu comecei o processo seletivo. Eu fazia engenharia mecânica na Federal do Paraná. Tá. Aí, enquanto eu fazia engenharia mecânica na Federal, eu fiz o processo seletivo para a Universidade de Samara, aqui. Samara é uma cidade que antes ela era uma cidade militar. Era o núcleo de desenvolvimento aeroespacial da Rússia, ficava em Samara. Aí depois que caiu a URSS em 1993, as cidades militares, algumas delas, tem algumas que ainda são militares, mas tem umas delas que viraram um polo científico. Então ela foi transformada numa cidade aeroespacial. Tanto que você vai lá e tem um monte de monumento, assim, de foguete e tudo. É bem legal. Eu nunca fui, mas tem amigos que estudam lá e falam que é sensacional a cidade. Enfim, eu postulei para essa Universidade Aeroespacial e também para o Instituto de Aviação de Moscou. Aí eles fizeram o processo seletivo deles, pegaram um histórico escolar e aceitaram. Só que eles falaram que eu tinha que aprender o russo antes. Aí eu tinha um amigo que morava aqui em Belgorod e a vida em Moscou é muito cara. Tanto em Uhum. Samara quanto em Moscou a vida é muito cara. Então eu vim para cá, ele me ajudou no início a me ambientar, aí ele foi me buscar em Moscou e eu fiquei vivendo aqui, estudando só a língua russa. Mas daí eu tinha as matérias básicas para aprender, porque o russo não é só o russo, né? Eu tinha que saber o russo acadêmico. Então, eu tive aulas, por exemplo, de matemática, russo puro, química, física, isso, e biologia, em russo. De matemática seria tipo cálculo, pré-cálculo, e daí as outras matérias são como se fosse matéria de cursinho, assim, para entrar na faculdade, que tipo, basicão, assim, para você pegar o vocabulário mesmo. Aí eu acabei nem entrando na Universidade Aeroespacial, eu só, durante esse momento de interseção, assim, entre chegar aqui e aprender o russo e entrar na faculdade, que foi, acho que, 8 meses, tempo, Tá. foi de outubro, eu cheguei em outubro, eu entrei na faculdade em julho. Uhum.
Nesse período aí eu fiquei estudando, tipo, matérias relacionadas aos dois, mas eu não entrei em nenhuma faculdade específica. Aí quando eu terminei o curso, eu entrei direto em medicina. Tá, e o que que te levou a entrar em medicina? Ah, eu gosto de medicina. Eu Só gosto muito de pelo amor medicina. mesmo, assim, não teve nenhum episódio, algo que tenha sido Não, eu relevante. tive, tipo, eu sempre estudei muito matemática e física, eu fiz técnica em mecânica, ensino médio, eu entrei direto na faculdade de engenharia mecânica, e eu não pensei muito, eu só fui fazendo. Só foi, aquela, E, é bem perfilzão, né, tá bom, vamos lá. é, exato, desde o do ensino médio, sempre, assim, física, matemática, assim, nunca tinha pensado fora, nunca cogitei fazer outra coisa. Eu já cogitei outras engenharias, tipo, ou fazer física, ou fazer engenharia de automação na UTFPR. Pensei, assim, mas nunca saindo da área de exatas. Aí, quando eu não estava fazendo nada, né, que estava aqui nesse tempo de pensar, eu Uhum, pensei em fazer medicina, porque nesse momento que eu estava na federal, aconteceu também uma situação que eu gosto muito de esporte. Então, em um momento eu me lesionei e eu acabei tendo um episódio, um pós-operatório muito complicado. Eu tive que fazer reconstrução no meu joelho. E eu fiquei muito tempo em ambiente hospitalar. E eu gostei muito, eu gosto muito do raciocínio clínico. Uma coisa que me estimula, assim, eu gosto bastante. E dessa coisa de cuidar de pessoas, cuidar de paciente, essa troca que tem, eu acho muito legal. Porque eu gostei muito da forma com que eu fui tratada por alguns médicos. Assim, até hoje eu lembro deles. Então, uhum. não sei, me marcou bastante, sabe? Foi um momento muito frágil, porque o paciente, quando ele vem para você, ele provavelmente está num dos piores dias da vida dele. Ele nunca vai visitar você quando ele está bem. Principalmente porque paciente grave, esse tipo de coisa. Então, você tem que ter muito tato. E eles vão lembrar de você, assim. Eu Sim, lembrei muito dos meus médicos. super. Eu tenho certeza que a gente, todos que estão aqui, tem algum médico, alguém de referência, devido ao É, é cuidado. tipo, é tipo professor. Assim, todo É, mundo lembra de um professor que fez você se apaixonar pela disciplina. Tem um médico é, que te cuidou bem. são pessoas marcantes, total, faz todo sentido. E aí, quando aconteceu a pandemia, você estava em que período? Eu tava no terceiro ano. E aí você já foi para o front também, você foi ajudar as pessoas É, nesse período? logo que começou a pandemia, começou aqui em 2020, eu estava no terceiro ano. Aqui a gente tem a liberação para trabalhar para pegar o duplo diploma, né, enfermagem e medicina no quarto ano. Tá. Então, no terceiro ano eu acabei ficando só em casa, fazendo quarentena, né, mas estudando bastante. Aí quando chegou o quarto ano, que abriram, né, as vagas abriram as inscrições para a prova, eu fiz a prova já direto, e eu lembro que eu fiz a prova na quarta, na quinta-feira eu já estava trabalhando. Aí Uau, eu trabalhei um curto período, assim, tipo, 2 semanas em emergência, só que foi ficando insustentável a situação aqui na Rússia. E aí acabou que a nossa policlínica, que a gente trabalha aqui tem 8 policlínicas, né? A que eu trabalho é a maior policlínica, tipo, tem o maior número de pacientes. É uma policlínica grande, então eles pegaram e fizeram, como é que chama? Como se fosse uma lavagem da policlínica, eles fecharam 2 dias, esterilizaram tudo e virou uma policlínica só do Covid. Então, como eu estava trabalhando lá como enfermeira de emergência, eles perguntaram: você quer ficar aqui continuando, tipo, você quer mudar para outra policlínica e trabalhar com emergência lá? Ou você quer ficar aqui e trabalhar com Covid? Eu falei, cara, vou ficar aqui e trabalhar com Covid. e Aí a aí? gente refez tudo. Fiquei lá, trabalhando com Covid, até o final da última onda. Foi na época que o Omicron chegou, Uhum. a variante Delta e o Omicron. Acho que 2022. Não, 2021. 2021. É. É. E o fluxo de pessoas era um fluxo muito grande dentro desse Era, lugar? Era. era absurdo, assim. Eu lembro que a gente chegava a trabalhar. Eu cheguei a trabalhar, acho que foi janeiro, fevereiro, sem parar, assim. Eu não tive final de semana. Eu devo ter trabalhado uns 50 dias sem parar. E a gente trabalhava 12, 14 horas por dia, assim. Porque as pessoas iam ficando doentes, né? Porque a carga viral dentro do. Eu fui vacinada, e mesmo com a vacina e com o reforço da vacina, eu acabei pegando Covid 3, 4 vezes.
uma das vezes foi assintomática, então eu não conto muito, mas 3 Uhum. vezes sintomática. E todo mundo ia ficando doente, então você tinha que estava trabalhando e de repente o número de pessoas que estava trabalhando diminuía e o número de pacientes aumentava. E foi bem complicado, assim. Mas passou. E assim, esse o número de pessoas diminuía porque as pessoas também adoeciam, possivelmente, ou É, iam para outros lugares. isso. O número de pessoas que estavam trabalhando diminuía e elas acabaram virando pacientes. Então o número de pacientes aumentava. Mas é Uau! em ondas, né? Aham, aham. Foram ondas, assim. Então tinha tipo 3 semanas tranquilas, dava tempo de esterilizar tudo, se preparar, e daí você esperava e vinha mais 3 semanas de trabalho incessante, assim. Aí depois E aí parava, depois vinha. e aí, fazendo esse acompanhamento histórico, logo depois teve a declaração de que a Rússia iria fazer ocupação de alguns territórios ucranianos. Então, assim, do território total, né, na verdade, assim, Né? mas, enfim, eu não sei como é que foi o discurso aí, o que que você ouviu no país, antes de tudo isso que se transformou nessa guerra de Então, grande. quando eu cheguei aqui, porque eu já vim para Belgorod, né? Belgorod nunca foi uma cidade Tá, exatamente é legal você tranquila. situar a gente em qual cidade que você está hoje e o que está acontecendo aí. Isso é bem legal, você pontuar. Então, eu vim para Belgorod, aqui, que fica na fronteira mesmo. Assim, da Tá. minha janela dá para ver a Ucrânia, assim, é a fronteira. Então, tem a fronteira e a 15 quilômetros de cada lado, tem, por exemplo, do lado russo, tem a 20 quilômetros, vamos dizer, Se me é a permitem, cidade de Belgorod. também Maravilhoso, Bruno, perfeito. um mapa para Maravilhoso. ilustrar melhor. Inclusive, a cidade que ela Isso. citou, Samara, eu imagino que seja. Estava por aqui, não estava? Algo É assim. Ah, perto, tá aqui, tá é no aqui. centro, é mais É no mais ou menos centro da aqui na Rússia. Rússia, Samara. Aham, Belgorod, a cidade dela. E aí, quem aham, acompanha a batalha na Rússia sabe que a guerra está rolando principalmente aqui em Kherson, essa região aqui, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, e até um tempo atrás, Kharkiv estava sob domínio, não a cidade, mas esse território todo aqui estava sob domínio russo, e aí a primeira grande investida ucraniana foi justamente a tomar todo esse território aqui, que boa parte agora do Oblast de Kharkiv já está nas mãos ucranianas de volta. Só essa parte já. aqui, mais próxima de Luhansk, que ainda está sob domínio russo. Mas, como vocês podem ver, ela Exatamente. está a Ela 30 tá- quilômetros da fronteira e a alguns quilômetros a mais também próximo da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Uhum, exatamente, exatamente. Então, toda essa situação ela já estava acontecendo, já tinha um fluxo militar meio intenso aqui na área, né? Desde que eu cheguei. Porque começou com o problema da Crimeia em 2014, né? A tomada da Crimeia de volta. Uhum, uhum. E quando eu cheguei já tinha um fluxo, mas não era muito intenso. Eu lembro que a gente ficou um pouco cego. Eu falo, a gente, quem trabalha com saúde, a gente ficou um pouco cego nessa época de janeiro, fevereiro, porque tinha muito Covid. Então você vivia para o trabalho e você não prestava atenção ao seu redor. Isso era muito difícil se prestar atenção. Porque o problema principal para a gente era o Covid, a gente não imaginava, né? Bom, a situação está aqui problemática faz 8 anos. Não é essa semana que vai estourar, né, na cabeça da gente. Tipo, a gente tem que prestar atenção no Covid. E estourou. Eu lembro que no começo do ano começou um fluxo muito grande de tanques e material bélico para a fronteira. Só que a gente que mora aqui, a gente achava que era alguma movimentação normal, porque tem muitas festas, tem dia do exército, tem dia, tipo, em maio, eles também têm o dia da vitória, eles têm várias festas, festas militares. Então você não presta muita atenção quando está passando, às vezes, um pouco mais, um pouco menos. É uma coisa que passa batido. Só que parece que foi acumulando, assim, a quantidade de tanques e tudo foram se acumulando na fronteira mesmo. Até em Kursk também, que é uma outra cidade que é aqui pertinho, que também está sendo alvo, né, do conflito. Também começaram a se acumular ali material
militar. Literal bélico e militar. E dia 24, eu lembro que na última semana de fevereiro falaram assim, ó, a gente vai fechar, é a última semana trabalhando com Covid, então, final, dia 1º de março, a gente vai fechar as policlínicas, a gente vai esterilizar tudo e vai trabalhar num regime normal. Então, é isso que a gente tava pensando, sabe? Ninguém tava prestando atenção. Né? Tá tudo bem, então. Tá Vamos tudo lá. bem. Aí, dia 24, às 5h50 da manhã, foi o momento em que o lado russo começou a bombardear Kharkiv, que é a cidade que o Bruno mostrou, que fica do outro lado da fronteira. Uau. Só que a gente está muito perto, então, e a quantidade de bombas foi muito grande, assim, eles mandaram para destruir a cidade mesmo. A gente foi pego de surpresa. Eu sei que tem pessoas que não foram pegas de surpresa, quem estava prestando atenção, mas a maior parte da população foi pega de surpresa, e foi caos. Assim, E o discurso para a população que não foi pega de surpresa é que era algo como se fosse uma missão para poder proteger essas pessoas ucranianas. a gente não chama de guerra, chama de Não operação chama. especial. Tanto que na minha cidade a gente não está com um regime. Agora foi colocado como se fosse um regime semi-marcial, mas não é um regime marcial. Então a gente tem horário para entrar em casa, para sair. Assim, por exemplo, você sabe que se você ficar na rua depois das 10, a polícia vai te parar e vão pedir todos os seus documentos, vão te revisar, porque é lei, em teoria, marcial, né? Tipo, acho que na marcial você não pode ainda ficar na rua. Acho que você é preso, algo assim, enfim. É uma situação semi-marcial que a gente tá. Porque não foi declarado guerra, eles chamam de operação especial. Uau! O pessoal que está aqui ouvindo, vocês podem participar, tá bom? Tem o chat aqui que a gente fica de olho. Se vocês quiserem abrir para fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Pode levantar a mãozinha ali para bater um papo com a Poli, que esse assunto eu acredito que tenha muitas questões aí. É bem legal, tá bom? Então fiquem abertos, podem abrir o microfone, fiquem tranquilos para poder conversar aqui com a gente. Poliana, e aí a população, ela entende que é uma missão, e assim, qual é o número de pessoas que estão sendo atendidas diariamente dentro dessa policlínica, ou desse ambiente normal de trabalho, depois que essa missão começou a ser executada? Então, aqui onde eu trabalho, a gente tem uma distribuição assim, tem o hospital regional, tem hospital e 2 hospitais municipais principais. Um ele é cirúrgico e o outro é clínico. O regional ele é gigantesco, aí tem os 2 municipais, e embaixo dele assim as policlínicas, que são coisas mais ambulatoriais, é como se fosse, eu não sei nem explicar, é como se fosse um hospital onde as pessoas não ficam internadas. Como se fosse uma UBS aqui? Como se fosse uma UBS, mas um pouco mais sofisticada que uma UBS. Tipo, tem aparelho de ressonância magnética, é como se fosse um intermediário entre um hospital grande e uma UBS, assim. Tá bom. E o que aconteceu? O hospital regional, ele é um dos maiores hospitais da região. A gente atende muitos, milhares de pessoas. Então, a gente não pode mudar a estrutura dele. Mas o hospital municipal, um deles foi fechado e ele se transformou em hospital de guerra. Porque no começo, a gente tinha... aqui eles têm, inclusive, academias de medicina de guerra. Em São Petersburgo, principalmente. Eles têm toda uma preparação, assim, tem estruturas específicas e protocolos específicos para medicina de guerra. Então, quando começou o conflito, eles foram todos para o front. Foram em Lugansk, Donetsk, em Donbass, né? Na região de Donbass, e na região que estava circundando aqui, as partes mais críticas. E montaram lá os polos deles, e ali eles estavam já atendendo pessoas. Só que a quantidade de soldados começou a aumentar absurdamente. E o fato de que a Ucrânia recebeu
armamento da Alemanha, dos Estados Unidos. O armamento deles é muito, não falo que é cruel, mas é um armamento muito pesado, é mais tecnologicamente avançado. Então, no começo, eles começaram a dar conta, mas depois as feridas começaram a ser muito fundas, assim, foram, por exemplo, pessoas com membros decepados e coisas assim, você não conseguia tratar disso com hospitais que eles tinham. Então, a gente fechou um dos hospitais aqui, e eles traziam as pessoas, bom, eles trazem as pessoas diretamente de Lugansk e Donetsk, e dessas, agora, todas essas áreas que foram também mais bombardeadas, trazem para esse hospital, aqui o municipal, e desse hospital municipal a gente manda para Moscou, para São Petersburgo, então ali é como se fosse um hospital onde você estabiliza o paciente, porque ele vem completamente desestabilizado. Então todas as ambulâncias que a gente estava usando para o Covid, tipo, do nada, assim, aquela semana eu lembro que começou, a gente não tinha ambulância na cidade, porque todas as ambulâncias foram para a fronte. Foi como uma reorganização do sistema de saúde, assim, foi o que eu vi de dentro, a reorganização e reformulação. Aí ficou, até hoje funciona assim, principalmente agora, né? Abriram mais hospitais em outras cidades, mas o grosso vem para Belgorod e é aqui que trata, é aqui que estabiliza o paciente. Daqui eles vão para São Petersburgo, para Moscou, para outros hospitais grandes. Tem alguma média, alguma coisa de pacientes que vocês conseguem estabilizar e pacientes que vão a óbito? Assim, de porcentagem? Sei lá, disso a gente consegue estabilizar X%. Assim, veja, ao mesmo tempo em que pessoas vieram do front, porque a gente não atende só soldados, né? A gente atende todo mundo. Eu trabalho na policlínica, então eu trabalho hoje assalariada na policlínica e não assalariada, tipo, como voluntária no hospital de guerra. Então, na policlínica, a gente cuida de pessoas dos refugiados, porque não vem só soldados, vem os refugiados que tem gente que veio caminhando, sabe? Que cruzou a fronteira caminhando, tem gente que ficou no bunker, a galera que estava em Kharkiv, eles ficaram em bunkers por 2, 3 semanas até conseguir sair. Um lugar fechado, sem água, em situações muito precárias. Então, eles chegaram aqui precisando de ajuda. E como eu estava trabalhando na cirurgia na época, quando eu saí do Covid, eu fui trabalhar na cirurgia. A gente atendeu muita gente que, nesse caminho, pessoas civis, não militares, civis, que receberam, tipo, foram atacadas por ambos os exércitos, nesse caminho, né, da Ucrânia até aqui. Então, tem várias situações diferentes. Então, por exemplo, se eu estou falando como chama isso? Eu fico esquecendo as palavras. De ucranianos que vieram refugiados. Olha, eu posso falar que hoje a gente está tratando uns 3 mil. Porque foi fechado um hotel só para eles, assim. Então, todos eles que chegavam ficavam no hotel. E o hotel ficava do lado da nossa policlínica. Então, todos que precisavam de ajuda iam para lá com a gente. Quando precisava de curativo, essas coisas não graves. Os graves iam para aquele hospital maior lá, onde eu estava fazendo trabalho voluntário. Mas de soldados, para falar para você, quando eu trabalhei lá, a gente tinha 20 quartos, cada quarto tinha 4 pessoas, e as pessoas mudavam todos os dias. Ou seja, eles chegavam, recebiam antibiótico, vitamina B12, tudo que eles precisavam receber, estava estável, saía. Estava estável, saía. Então, o máximo que eu vi gente ficar lá foi 3 dias. Então, todos os dias, desde de março, são 4 pessoas, 80 pessoas, só no lugar onde eu estava. Na asa em que eu estava, né? Porque tem todos os outros setores. Sim, sim. E outra coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente é as cenas de guerra que você vê aí, e situações peculiares, assim, sabe? Coisas que você nunca imaginou que pudesse passar.
Eu já cheguei a ver algumas coisas, inclusive que você compartilhou em uma outra oportunidade comigo, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua sensação e o que você sente de estar nesse ambiente hoje. Então, eu não estou no front, né? Assim, eu estou na cidade que participa dessa movimentação toda, mas eu não estou no front. Então, o que eu vejo são pequenos lembretes diários, né? Além de escutar o barulho da bomba sendo destruída no céu, todas essas coisas, tem os pequenos lembretes diários de quando tá tudo bem, quando a gente não escuta nada, quando você quase esquece que a guerra tá acontecendo. Tem alguns momentos que você esquece, assim, o cérebro ele faz você esquecer, ele entra no modo sobrevivência, você nem presta atenção. Por exemplo, você tá na rua, de repente passa um tanque, passa dois, passa três, ou de repente você tá no mercado, passa um monte de soldado comprar cigarro, ou até brigas no meio da rua, porque existem, por exemplo, pessoas que vieram existem pessoas que se voluntariaram, então teve a mobilização, né, que chamou os soldados, e existem pessoas que vieram voluntárias, por exemplo, do Cáucaso. A galera do Cáucaso estava vindo da Chechênia, tem chechenos vindo para cá, voluntários mesmo, para lutar pela Rússia. Então, às vezes, dá uns BOs, assim, entre pessoas, por exemplo, da Chechênia e pessoas que são mais racistas. O povo é um pouco racista e xenofóbico aqui. Então, às vezes, dá uns problemas, assim, físicos. A gente acaba vendo violência militar, que não tem nada a ver, tipo, não relacionada à guerra, mas no âmbito de guerra. Não sei se conseguiram fazer entender. Eu entendi que parece que há uma atmosfera agressiva na região. Que, independente se tem o propósito de ocupação de território, há essa agressividade. Mesmo com que... É como se fosse um mundo paralelo, assim, porque enquanto tá tudo bem, por exemplo, acho que faz 3 semanas, eu acordei e do nada todos começaram aqui no lugar onde eu moro, os vizinhos começaram a comentar do bunker. Então parece que tem uma chave que foi dada para cada vizinho, assim, para cada complexo, né, para cada condomínio, tem um síndico e esse síndico tem a chave do bunker. Então agora estão reformando todos os bunkers. Começaram a todos os dias lembrar, por exemplo, fazer instrução antes das aulas de como se portar em ataques. Bom, ataques terroristas, isso é desde março. Sempre tá tendo tipo ataque terrorista, assim. Eles falam que a gente tem um protocolo a ser seguido. Se você vê alguma coisa estranha, ou se você estiver em algum lugar que foi dado o sinal, todo mundo já está muito bem instruído do que fazer em ataque terrorista, porque a gente já teve muitas ameaças, assim, de ataques. Mas, por exemplo, com bomba e bomba atômica, que é o que mais se fala agora, que não são nem as bombas atômicas, né? Em inglês fala... Ai, meu Deus, como é que fala isso em inglês? Bomba suja, que é como se fosse uma bomba atômica pequenininha. Então, é uma subdivisão de bomba atômica, assim. Uma bomba normal com propriedades atômicas. A gente começou a ser instruído até no trabalho. Eles instruíram a gente como se portar, tanto em bombas normais, quanto em bombas nucleares. Aí começaram também a explicar como agir em caso de ataque nuclear. Isso, bomba nuclear e tática. É isso aí. Muito obrigada. Posso intervir rapidinho, só para aproveitar o que o Rafael comentou? É que nós temos a bomba nuclear, que é aquela bomba tradicional que a gente vê em filme, lê em livro de história, etc., que arrasa uma cidade. Tem a bomba nuclear tática, que o Rafael comentou, que é uma bomba em que a gente mede o nível da potência dela em quilotons. Por exemplo, hoje em dia, as bombas de Hiroshima e Nagasaki seriam bombas táticas. E elas geralmente não são utilizadas como a ameaça nuclear que geralmente a gente costuma ouvir. Elas são geralmente são possíveis de se utilizar, nunca utilizaram, mas são possíveis de utilizar dentro do campo de batalha, para tu arrasar com um forte, uma fortificação inteira de um inimigo, sabe? E a bomba suja é uma bomba
na verdade, ela não é nuclear, mas usa elementos radioativos e quando ela explode, ela solta radiação por uma vasta área. E ela não chega a ter aquela explosão, aquele rumo nuclear que a gente conhece, mas ela afeta a população porque ela está emitindo radiação para tudo quanto é lugar diferente, sabe? E aí ela é uma ameaça, sei lá, várias vezes pior, mas do mesmo tipo do que aconteceu em Goiânia com o Césio, eu esqueci o número são agora, mas seria exatamente isso, ela seria uma ameaça, Césio 37, obrigado, Rafael. Ela seria uma ameaça radioativa e não exatamente uma ameaça nuclear. Isso, exatamente. É a diferença entre as bombas que destroem ou pelo impacto ou pela carga radioativa delas. Então, a gente já tem uma instrução, assim, do que fazer. Por exemplo, todo mundo tem iodo em casa, tem o iodo líquido. Então, em caso de ataques, a gente tem que tomar nos primeiros minutos, no momento que você sabe, né, que você se deu conta que foi uma bomba nuclear, enfim, difícil não se dar conta, né? Se você ainda estiver vivo, parabéns, você toma 40 gotas de iodo e corre pro bunker. Tipo, isso é o que falaram pra gente. Em Moscou já começaram a fazer reformas nos bunkers e tudo. E o que mais? O que mudou agora também, esse último mês, foi a qualidade das bombas que eles estavam mandando pra gente, porque a gente tem a defesa aérea, né? Geralmente ela pega no céu. Então, por exemplo, até o ataque da ponte na Crimeia, a gente tinha umas 3, 4 bombas por dia. No dia do ataque, no dia seguinte ao ataque, a gente teve 100 bombas sendo explodidas no céu aqui. Foi uma semana muito intensa. E eles começaram a testar outras bombas. Então, a gente conseguia, pelo barulho, pelo som, né, que faz, e pelo jeito que o ar desloca, a gente sabe mais ou menos qual o tipo de bomba que foi jogada. Tipo, se foi igual às antigas, ou se é uma bomba mais nova. E eles começaram a mandar outras bombas e testar. Então, agora eles estão entrando no sistema, furando a defesa aérea, porque antes eles não conseguiam furar. Eles ficaram, acho que, 7 meses sem conseguir furar a defesa aérea. Acho que uma vez furaram por causa de drone e outra vez por causa de helicóptero. Mas com míssil, eles não tinham conseguido ainda. E agora eles conseguiram furar. Então, depois dessa situação com a ponte da Crimeia, ficou bem mais complicado, assim. Tanto que a gente teve 12 dias de silêncio e ontem explodiram 12 à noite. Mas, aparentemente, nenhuma furou o sistema. Eles começaram a mudar, assim, o caráter. Então, todo mundo foi instruído a fazer, pegar com fita, fazer aquele asterisco nas janelas, para diminuir a tensão superficial. Não, para espalhar a energia quando tem deslocamento de ar, para não estilhaçar a janela. Como é a comunicação aí? Como é que você sabe notícias? Como é que está essa questão, né, dentro da Rússia? Então, assim que começaram as sanções aqui, todo mundo que meio que virou hacker. Todo mundo baixou 10 mil milhões de VPNs diferentes, né, para trocar o servidor. Então, a gente tem acesso. Eu tenho acesso à CNN, eu tenho acesso a sites que, em teoria, são bloqueados, né? Mas o principal meio aqui de comunicação é o Telegram. E não tem como confiar muito também. Assim, é muito complicado essa parte de filtração? Filtragem? De filtrar a informação que chega na gente. Porque tem a mídia ocidental e a mídia que é controlada pela Rússia. E tem a mídia que mostra pra gente o que acontece aqui. Por exemplo, eu confio na mídia de Belgrado. Tipo, só em fotos e vídeos do que a gente vê. O que eu vejo é o que eu acredito. Agora, outros tipos de mídia eu acho meio complicado. Assim, eu, pessoalmente, eu prefiro não ver. Porque em mídia, por exemplo, ocidental, agora tá falando o tempo todo que a gente vai ser bombardeado com uma bomba atômica. E para saúde mental é complicado, né? Ficar ouvindo isso. Enquanto que na outra mídia fala exatamente o oposto. Então não tem como saber. E aí, aproveitando para... As Não, pode informações que a falar, gente... Luana. Bruno, as informações
que a gente escuta é que a Rússia ameaça mais a Ucrânia. E eu acredito realmente que vocês escutem que é o contrário, né, que a Ucrânia que está sendo mais ameaçadora. Então, com certeza, há esse conflito de comunicação para quem está dentro do território ucraniano, né, para poder gerar esse mal-estar em todos. Tati, Exatamente. Você não sabe em quem confiar. Fale, Tati. Cadê a Tati? Tati Oi, eu chegou. estou aqui. Olha, Oiê. Oi. tem um recado que eu fico sempre mandando para a Poli pelo Bruno, então agora eu vou mandar diretamente. Poliana, quando você volta? Sai daí, volta para cá. Eu já estou terminando, tô Ela mais terminando a faculdade. Ó, o Rafael ainda. Eu já volto, já volto. Só mais um Beleza, pouquinho. volta logo. Só mais um pouquinho. A gente pergunta isso muito, assim, né? Eu acredito que todos que entram em contato contigo aqui no Brasil perguntam. Eu já perguntei também. Eu me pergunto também. Eu me pergunto também. Não, Às vezes. Eu falo, Poliana, quando que você vai sair? Ó, o Gabriel perguntou por que você não voltou ainda. Explica para o pessoal por que você está aí. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Rafael veio me buscar. Meu Deus, gente, calma. Já vou explicar. Veja só. A gente não está em guerra, de acordo com a Rússia. Então, a faculdade não tem como liberar a gente das aulas. Bom, eles têm, mas eles não querem liberar. A gente conseguiu um pedido de estudo à distância, só que o pedido é válido até dia 31 de dezembro. Então, meus exames, que seriam em janeiro, eles são offline. Eu teria que estar aqui. Então, o problema é ir voltar para o Brasil, gastar 15 mil reais na passagem para voltar, porque agora está extremamente caro. Eu lembro, no dia da mobilização, bateu 60 mil reais na passagem. Eu fiquei em choque. Até tirei print, assim, 60 mil reais. Fiquei em choque. Nunca vi uma passagem tão cara na minha vida. E só de ida. E se eu conseguisse o dinheiro, tranquilo, conseguiria voltar para cá. Isso não é certeza também, que eles iam me deixar entrar no país, porque a gente não sabe qual vai ser a situação política quando a gente voltar. Você já tentou consultar alguma coisa aqui no Brasil para ver se eles aceitam tudo que você já tentei. Resposta, como é que aconteceu? Não, eu recebi uma negativa de todas as universidades particulares de Curitiba. Falaram não, mesmo sem bolsa, não. Assim, que você não estudou aqui, você não tem direito, até porque eu estou na metade do 6º ano. Então, para mim, faltam 6 meses, 7 meses para terminar. Você tentou Paraná, você não tentou em outro estado do Brasil? Eu não tentei em outro estado, mas o que eu fiz? Eu peguei o meu histórico escolar, já arrumei toda a documentação. Se eu precisar ir embora, eu já tenho até no trabalho um pedido de demissão sem data. Então, se eu precisar sair daqui imediatamente, no momento que a embaixada até entrou em contato comigo, mandou mensagem, falou assim, ó, qualquer coisa você avisa, se tiver evacuação a gente sai. Assim, ele já tem um plano, mais ou menos, de ataque. Bom, de defesa, né, no caso. E se acontecer alguma coisa maior e eu precisar sair daqui vazada, eu já tenho todos os documentos comigo. Mas, assim, em último caso, eu já tenho tudo pronto, mas tá ali, assim, esperando. Eu acredito, tenho fé, mais 5 meses aí eu saio ilesa. Esperamos. Eu sinto que eu tô jogando pôquer. Não, jogando xadrez. Não é nem pôquer, é xadrez. Você tá naquele joguinho, como que é o nome, gente, da série lá que o pessoal jogava e entregava a vida? Esqueci, mas aquele mesmo. Squid Game. Como é que é? Eu não lembro, gente, mas enfim. Round 6, eu acho. Round 6, em português, E essas coisas, assim, causam um certo... Em mim, pelo menos, me dá uma angustiazinha. Mais 5 me dá também. Sabe? Exatamente. Vai, Bruno. Aí, pela primeira vez, respeitando o comando de levantar a mão, que a pessoa intervém. Bom, o que eu ia perguntar é que, assim, eu imagino que a medicina que você está praticando aí, nesse exato momento, é bem diferente
da medicina tradicional, aquela medicina que, em tempos de paz, vamos assim dizer. O que você percebe que você, infelizmente, teve que aprender, práticas que geralmente não ensinam, que você teve que aprender por causa dos últimos meses, assim. E se puder dar um exemplo de algum caso que você teve que lidar, que precisou desse conhecimento de tempos de guerra, se puder dar um exemplo também, seria fantástico. Eu acho que praticamente, assim, falando de uma maneira prática, essa diferenciação de feridas, assim, como tratar feridas. Então, eu não tinha essa noção antes do que fazer. Por exemplo, a gente é instruído a identificar, por exemplo, uma ferida mais grave e uma menos grave. Mas hoje eu me sinto mais segura tratando. Tipo, por exemplo, chegou um paciente lá, eu lembro o primeiro paciente que a gente pegou, ele tinha levado era um refugiado. E quando ele estava vindo para cá, deram um tiro na panturrilha dele. Tiro a queima-roupa. Eu nunca tinha visto assim, acho que quase ninguém viu, né, tipo, sei lá, um tiro de AK-47 queima-roupa, tipo, o que acontece com a pessoa. E para mim foi muito chocante, eu não sabia o que fazer. E esse tipo de coisa eu aprendi na prática, assim, como cuidar. Mas também a parte emocional. Eu acho que a parte emocional dos pacientes é muito, muito importante. Assim, como acalmar pessoas em situação de pânico. Como se manter tranquila e passar a tranquilidade para a pessoa em um momento em que a pessoa está surtando, em pânico. Por uma coisa que nem você, nem a pessoa tem controle sobre. Isso eu acho que é uma habilidade muito importante. Por mais que não seja uma habilidade manual, é uma habilidade muito importante, não só na medicina, eu acho. Não sei. Bom, outras coisas mais práticas que eu não sei se eu sei fazer, mas eu vi bastante outros médicos fazerem, foi tirar paciente de choque hipovolêmico enfim, acho que eu falei para você, né, Bruno? Não lembro, que a gente teve um caso de um cara que chegou, estava bem, e de repente ele foi comer. Quando ele levantou para ir comer, estourou a aorta abdominal dele. Ele teve um aneurisma de aorta abdominal, e ela estourou, e daí ele, tipo, caiu ali no meio e tava em choque, e a gente teve que levar ele para baixo. Foi, assim, esse tipo de coisa eu não imagino que eu veria numa situação normal. Referências que se permite chegar, por exemplo, numa instituição de ensino, né, numa faculdade aí, numa universidade de medicina, vocês só tem referências de pessoas russas ou vocês têm Não, a outras? gente estuda o dobro. A gente estuda o dobro, porque a gente tem que estudar a parte internacional mais o russo. Então, por exemplo, você tem a abertura da penicilina, a descoberta da penicilina, a gente descobriu, tipo, a gente estudou a descoberta pelos outros cientistas e pela professora que trabalhava na Universidade de São Petersburgo, em Taiwan. Então, a gente teve, tipo, eu tive disciplina de história. Eu tive história pura das guerras, a disciplina de história dentro da Faculdade de Medicina, história do mundo, foi acho que 2 anos de história que a gente teve, e história da medicina. Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que aprender o dobro. Tipo, a de fora e a de dentro. Então, por exemplo, aquelas técnicas de ausculta, tudo por som, por toque, para fazer diagnóstico sem raio-x, sem nada, a parte soviética, a gente aprendeu. E eu acho muito importante, eu acho muito legal, porque você não precisa. Bom, se você não tiver raio-x, não tiver essas coisas, você consegue ter uma noção Sim. do que está acontecendo. Uhum. Mas essa old school, assim, agora é como se fosse uma mistura da old school, da medicina soviética, mais a medicina ocidental. Então, eu tive que aprender, por exemplo, o nome das doenças e o nome das partes. Eu lembro que anatomia, por exemplo, eu aprendia em latim, eu tive disciplina de latim. Eu tive disciplina de latim por 1 ano e meio. Então, pra gente era normal, né, pra quem falava espanhol, português, mas os russos tiveram que aprender latim, tipo, os termos em latim, para eles conseguirem entender a literatura americana, por exemplo.
perguntas aqui. Eu sei que vocês têm mais perguntas para fazer, mas realmente, Poliana já está indo ali para 1h. Então, a gente realmente precisa liberá-la. Foi o combinado. Obrigada, Poli. Obrigada pela participação de todos. Essa conversa é uma conversa que a gente poderia, de repente, fazer uma Parte 2. uma parte 2, porque tem muita gente que tem muitas coisas, muitas questões, querem saber muitas informações do que está acontecendo aí. Eu, de verdade, torço para que o Brasil te ajude a voltar para cá, que você termine sua graduação aqui no Brasil mesmo. Não precisa mais, não, já viu bastante, mas esse é só o meu ponto de vista. Quando eu voltar, eu levo vodka. Isso vocês podem ter certeza. A gente vai fazer um churrasco gigantesco e eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu. E a gente vai te abraçar muito, porque isso que você está passando é muito... É muito peculiar. Bizarro. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Vamos preparar a próxima Masterclass de dezembro e, em breve, vamos passar as informações para vocês, para manter vocês informados aí do próximo tema, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que fez pergunta. Muito, muito, muito.